Jagunços mortos nos últimos dias, que fora perigoso queimar entre acervos de farrapos e estilhas de madeira, esparsos por toda parte. Impregnava o ambiente um bafio angulhento de caverna. Era preciso valor para atravessar aquela espécie de túnel, em cuja boca, ao longe, mal se divisava um reflexo pálido do dia. Porque, a 2 passos, ladeando-o, paralelamente, se estendia o entrincheiramento invisível do inimigo, interpostas as paredes. Fronteiras, infrestadas. De sorte que o mínimo descuido, o mais rápido olhar por cima daqueles parapeitos de ciscalhos, era duramente pago. É que de parte a parte estavam as mesmas astúcias, avivadas dos mesmos ódios. Naquele sombrio finalizar da luta os antagonistas temiam-se por igual. Evitavam por igual o recontro franco. Negaciavam, estadiando as mesmas ardilezas e a mesma proditória quiete. Imóveis largo tempo, um em frente ao outro, abrigados na mesma sombra, parecendo refletir a dinamia do mesmo esgotamento, ou espiavam-se, solertes, traiçoeiros, tocaiando-se. E não podiam encontrar melhor cenário para ostentarem, ambos, soldados e jagunços, a forma mais repugnante do heroísmo do que aquele esterquilínio de cadáveres e trapos, imersos na obscuridade de uma furna. Seguia-se por ali envolto de um silêncio lúgubre. Percebiam-se os soldados esfrangalhados, imundos, sem bonés, sem fardas, cobertos de chapéus de couro ou de palha, calçando alpercatas velhas, vestidos com o mesmo uniforme do adversário. E acreditava-se que, com alguma presença de espírito, o sertanejo pudesse insinuar-se pelos rombos do tapume extenso, e aparecer entre eles, e achegar-se com a espingarda ao parapeito, e ali se quedar, forrando-se as torturas do cerco, sem que o conhecessem, ou que ademais era facilitado pela mistura dos diversos batalhões. Nem o atraiçoaria palmar ignorância dos deveres ou exigências da vida militar, porque esta se extinguira por completo. Não havia revistas, formaturas, nem toques, nem vozes de comando distribuídos. Os cartuchos, cada um se encostava ao espaldão de cacaréus pronto ao que desse viesse. Distribuídas as rações diárias, fartas agora, cada um as preparava quando se lhe antojava ensejo. Aqui, ali, à retaguarda da linha. Ou dentro dos cubículos estreitos, sobre trempes de adobes ou pedras, chiavam as chaleiras aquentando a água para o café, ferviam panelas, destacavam-se grandes quartos de boi, pendurados aos caibros, avermelhando no escuro, sobre braseiros, assando. Em torno, acocorados, carabinas sobraçadas, viam-se, em grupos, os combatentes que aproveitavam ligeira trégua para almoçar ou jantar. Dali corriam, não raro, em tumulto, jogando fora os canecos de jacuba ou nacos de churrasco, precipitando-se para a estacada quando, de súbito, estalava um tiro adiante e uniam logo as balas esfuziantes, varando os tetos, estilhaçando ripas e través, esbotenando paredes, emborcando caldeirões, espalhando soldados como um pé de vento sobre palhas. No parapeito, adiante, replicavam de pronto os que já lá estavam, atirando a esmo contra o tabique que defrontavam e donde partirá a agressão. Imitavam-nos os companheiros laterais. Logo depois vibrava um abalo nervoso único, estendendo-se daquele ponto aos 2 extremos, com uma trepidação vibrátil de descargas, e travava-se o combate, de improviso, furiosamente, desordenadamente, entre adversários que se não viam. Baqueavam algumas praças, mortas ou feridas. Conquistavam-se 2 ou 3 casebres mais, empurrando-se logo por diante toda a cangalhada de móveis, encurvando-se a tranqueira num ângulo saliente entalhante avançado. Volviam, prestes, os lutadores que mais se tinham avantajado, as posições primitivas. E o silêncio descia de novo,
reinando outra vez o mesmo silêncio formidável. Soldados mudos e imóveis, acaroados com a borda da tapada sinistra, expectantes, na tocaia, ou, ao fundo, em roda dos brasidos. Reatando as merendas ligeiras, que tinham, às vezes, uns trágicos convivas, ou os moradores assassinados, estirados pelos recantos. Deixava-se, por fim, este segmento sinistro do bloqueio, que trancava quase todo o quadrante do norte. Prosseguia-se, a céu aberto agora, em pleno dia, atravessando quintalejos pobres de cercas caídas e canteiros rasos, sem mais uma flor, e atravancados da mesma ciscalhagem indefinível, em montes. Sobre estes corpos de sacrificados ainda, pernas surgindo inteiriçadas, braços repontando desnudos, num retesamento de angústia, mãos espalmadas e rígidas, mãos contorcidas em crispaduras de garras. Apodrecendo, sinistras, em gestos tremendos de ameaça ou apelos excruciantes. Deparavam-se novos viventes, gozos magríssimos, famélicos. Lebreus, pelados, esvurmando lepra, farejando e respirando aqueles monturos, numa ânsia de chacais, devorando talvez os próprios donos. Fugiam rápidos. Alguns cães de fila, porém, grandes molossos ossudos e ferozes, afastavam-se devagar, em rosnaduras ameaçadoras, adivinhando no visitante o inimigo, o intruso irritante e mau. Ia-se descendo sempre, até a sanga escavada, embaixo, correndo, em direção perpendicular à que se levava, para o vazar-barris. Ao longe, para onde canalizavam, nas quadras chuvosas, as águas das vertentes interopostas. Ali terminava, batendo contra o topo da colina, onde estava a comissão de engenharia, a parte do arraial. Expugnada a 18 de julho. Podia atingir-se diretamente o acampamento seguindo em frente, transpondo o valo, subindo e atravessando, à meia encosta, a bateria de Krubs emparcada ao fundo do quartel-general da primeira coluna, ou, num desvio longo, volvendo à direita, acompanhando o valo, perlongando a linha primitiva do assédio, descendo para o sul. A travessia era sem riscos. As casas, num desordenado arruamento às bordas daquele sulco de erosão, acompanhando-lhe o declive, caindo-lhe pelos ressaltos, envesgando-lhe pelas curvas vivas, tinham, na maioria, sido desmanchadas, salvante poucas, as melhores, onde se improvisavam salas de ordem das brigadas, quartéis e ranchos da oficialidade. Uma delas era digna de nota. Fora uma tenda de ferreiro. Mostravam-no ainda alguns gastos marrons, tenazes partidas e derruída forja fixa, de adobes. E aquela ferraria pobre do sertão tinha uma bigorna luxuosa, do mais fino aço, que se fundirem em um dos canhões tomados à expedição Moreira César. Continuando a marcha topava-se a linha negra, nome que primitivos sucessos justificavam, mas agora inexplicável para quem vinha das sombrias trincheiras deixadas ao norte. Seguia-se acompanhando-a pelo fundo de um fosso, até se abrir a meio caminho, à direita, um claro amplo, à praça das igrejas, deserta, achanada, varrida, fazendo avultar maior, mais dominador, mais brutal, mais sinistro, com os seus paredões incumbentes, fendidos de alto a baixo, com a sua fachada estupenda esboroando em monólitos, com as suas torres roídas, e o adro entupido de blocos encaliçados, e a nave, lá dentro, vazia, escura, misteriosa, ou o templo monstruoso dos jagunços. Dados mais alguns passos fronteava-se a igreja velha, inteiramente queimada, reduzida às 4 paredes exteriores. Tinham-se nesse momento, à esquerda, o mais miserando dos Campos Santos, centenares de cruzes, 2 paus roliços amarrados com cipós, afincados sobre sepulturas rasas. Transpunha-se depois o vazar-barris, enfiava-se pelo sulco profundo do Rio da Providência, percorrendo, em torcicolos, as fileiras dizimadas do 5º de polícia, reduzido ao terço do primitivo quadro, e chegava-se, no tombador da favela, a uma clareira em declive. No alto baluarte 7 de setembro sobressaía em balcão
dominante. Percorria-se rapidamente aquele intervalo perigoso. Alcançando, contemplava-se o arraial embaixo. Modificara-se-lhe, afinal, o aspecto sombreado de largas manchas escurentas, de incêndios. Erriçado de madeiramentos varando pelos rombos dos tetos. Tumultuando em montões de argila, num esmagamento completo, arruinado, queimado, devastado. Apenas estreita fimbre da face norte da praça e o núcleo de casebres, junto à latada e à retaguarda da igreja, se figuravam intactos. Mas eram em número diminuto, 400 talvez, comprimidos em área reduzida. E os que nele se abrigavam, certo, não suportariam por uma hora um assalto de 6.000 homens. Valia a pena tentá-lo. Capítulo 5. O assalto foi o que fez o comando-em-chefe, contravindo ao propósito de aguardar a rendição sem dispêndio inútil de vidas. Pelo enfraquecimento contínuo dos rebeldes. Reunidos a 30 de setembro, os principais chefes militares concertaram nos dispositivos do recontro para o dia imediato. E, de acordo com os lineamentos do plano adotado, naquele mesmo dia à noite mobilizaram-se as unidades do combate, ocupando, assim, de véspera, as posições para a investida. 103. O assalto seria iniciado por 2 brigadas, a terceira e sexta, dos coronéis Dantas Barreto e João César de Sampaio, a primeira em Durada. Por 3 meses de contínuos recontros e a última, recém-vinda, de combatentes que ansiavam a medir-se com os jagunços. Aquela deixou, então, a sua antiga posição na linha negra, sendo substituída por 3 batalhões, 9º, 22º e 34º, e contramarchando para direita, seguiu rumo à Fazenda Velha, de onde juntamente com a outra, formada dos 29º, 39º e 4º batalhões, se moveu até estacionar a retaguarda e flancos da Igreja Nova, objetivo central do acometimento. Completariam este movimento primordial outros, secundários e supletivos, no momento da carga, o 26º de linha, o 5º da Bahia e a ala direita do Batalhão de São Paulo, tomariam rapidamente posições junto à barranca esquerda do Vazabarris, a ourela da praça, onde se conservariam até nova ordem. À sua retaguarda se estenderiam em apoio os 2 corpos do Pará, prontos a substituírem-nos ou a reforçarem-nos, segundo as eventualidades do combate. De sorte que este, iniciado à retaguarda e aos flancos da igreja, iria, a pouco e pouco, deslocando-se para a linha de baionetas que se cozia à barranca lateral do rio, na face sul da praça. Era, como se vê, um arrochar vigoroso em que colaborariam os demais corpos guarnecendo as posições recém-conquistadas. E o acampamento interviriam na ação à medida das circunstâncias, ou quando tombassem diante das trincheiras e das barrancas as chusmas de inimigos repulsados. Sobre tudo isto, a preliminar preparatória e indispensável. Um bombardeio firme, em que entrariam todos os canhões do sítio, batendo por espaço de 1 hora a estreita área a expugnar-se. Somente depois que eles emudecessem, arremeteriam as brigadas assaltantes, de baionetas caladas, sem fazerem fogo, salvo se o exigissem as circunstâncias. Em tal caso, porém, devia ser feito na direção única da meridiana, a fim de não serem atingidos os batalhões jazentes nas posições próximas ao conflito. A terceira brigada, ao toque geral partido do comando-em-chefe, de infantaria avançar, seguiria marche, procurando o flanco esquerdo da igreja, junto ao qual se estenderia distante 150 metros, enquanto 2 batalhões da 6ª, o 29º e o 39º, investissem para a retaguarda daquela, e o 4º, transpondo também o Vazabarris, acometesse pelo flanco direito. Os demais combatentes seriam, a não ser que o imprevisto determinasse ulteriores combinações, simples espectadores da ação. O canhoneio. E no amanhecer de 1º de outubro começou o canhoneio. Convergia sobre o núcleo reduzido dos últimos casebres,
partindo de longo semicírculo de 2 quilômetros, das baterias próximas ao acampamento até ao redente extremo, da outra banda, onde findava a estrada do Cambaio. Durou 48 minutos apenas. Mas foi esmagador. As pontarias estavam feitas de véspera. Não havia errar o alvo imóvel. Dava-se, além disto, a última lição à rebeldia impenitente. Era preciso que, francamente desbravado o chão para o assalto, não sobreviessem mais surpresas dolorosas e ele se executasse, de pronto, fulminante e implacável, com os entraves únicos de um passo de cargas sobre ruínas. Fizeram-se as ruínas. Via-se a transmutação do trecho torturado, tetos em desabamentos, prensando, certo, os que se lhes acolhiam por baixo, nos cômodos estreitos, tabiques esboroando, voando em estilhas e terrões, e aqui, e ali, em começo dispersos e logo depois ligando-se rapidamente, sarjando de flamas a poeira dos escombros, novos incêndios, de súbito deflagrando. Por cima, antoldada a manhã luminosa dos sertões, a uma rede vibrante de parábolas. Não havia a perder-se uma granada única. Batiam nas cimalhas. Rotas das igrejas, explodindo em estilhas, ou saltando em ricochetes largos, para diante, sobre o santuário e a latada, arrebentavam. Nos ares, arrebentavam sobre a praça, arrebentavam sobre os colmos, esfarelando as coberturas de barro, entravam, arrebentando, pelos colmos dentro, basculhavam os becos enredados, revolvendo-lhes os ciscalhos, e revolviam, de ponta a ponta, inflexivelmente, batendo casa por casa, o último segmento de canudos. Não havia anteparos ou pontos desenfiados, que o resguardassem. O abrigo de um ângulo morto formado pelos muros da Igreja Nova, antepostos aos disparos da 7 de setembro, era inteiramente destruído pelas trajetórias das baterias de leste e oeste. Os últimos jagunços tinham, intacta, fulminando-os, sem perda de uma esquírola de ferro, toda a virulência daquele bombardeio impiedoso. Entretanto não se notou um grito irreprimível de dor, um vulto qualquer fugindo, ou a agitação mais breve. E quando se deu o último disparo, e cessou o fragor dos estampidos, a inexplicável quietude do casario fulminado fazia supor o arraial deserto. Como se durante a noite a população houvesse, miraculosamente, fugido. Houve um breve silêncio. Vibrou um clarim no alto da fazenda velha. Principiou o assalto. Consoante as disposições anteriores, os batalhões abalaram, convergentes de 3 pontos, sobre a Igreja Nova. Seguiram, invisíveis, entre os casebres ou pelo talvegue do Vazabarris. Um único, pela direção que trilhava, se destacou à contemplação do resto dos combatentes, o 4º de infantaria. Viram-no atravessar a marche. Marche, de armas suspensas, o rio, transpô-lo, galgar a barranca. Aparecer, alinhado e firme, à entrada da praça. Era a primeira vez que ali chegavam lutadores numa atitude corretamente militar. Réplica dos jagunços. Feito este movimento, aquele corpo marchou heroicamente, avançando. Mas desarticulou-se, dados alguns passos, num desequilíbrio instantâneo. Baquearam alguns soldados, de bruços, como se preparassem para atirar melhor por trás dos blocos. Da fachada destruída, viram-se outros, recuando, fora da forma. Distanciarem-se, arremetendo para a frente, outros, depois um. Enredado de baionetas entrebatendo-se, em grupos dispersos. Erradios. E logo após, pelos ares ainda silenciosos, um estouro. Lembrando o arrebentamento de Minas. O jagunço despertava, como sempre, de improviso, surpreendedoramente, teatralmente e gloriosamente, renteando o passo aos agressores. Estacou o 4º, batido de chapa pelos adversários emboscados à orelha da praça, estacaram o 39º e o 29º, ante-descargas a queima-roupa, através das paredes ao fundo do santuário e, pela
Sua esquerda, imobilizou-se a carga da Brigada Dantas Barreto. Fortemente atacada por um dos flancos, esta teve que avançar naquele sentido, abandonando a direção inicial da investida, o que foi imperfeitamente conseguido por 3 companhias dispersas, destacadas do grosso dos batalhões. Modificavam-se todos os movimentos táticos pré-estabelecidos. Ao invés da convergência sobre a igreja, as brigadas paravam ou fracionavam-se embitesgando nas vielas. Durante cerca de 1 hora os combatentes que contemplavam a refrega, no alto das colinas circunjacentes, nada mais distinguiram, fora da sonância crescente dos estampidos e brados longínquos, a ruído confuso de onde expluíam, constantes, sucessivos, quase angustiosos, abafados clangores de cornetas. Desapareceram as 2 brigadas, embebidas de todo na casaria indistinta. Mas contra o que era de esperar, os sertanejos permaneceram invisíveis e nenhum só apareceu, correndo para a praça. Batidos entretanto por 3 lados, deviam, recuando por ali e precipitando-se na fuga, ir de encontro às baionetas das forças estacionadas nas linhas centrais e nas beiradas do rio. Era este, como vimos, o objetivo primordial do assalto. Falhou completamente. E o malogro valia por um revés. Porque os assaltantes, deparando resistências com que não contavam, paravam, entrincheiravam-se e assumiam a atitude de todo contraposta à missão que levavam. Quedaram na defensiva franca. Caíam-lhes em cima, desbordando dos casebres fumegantes e assaltando-os, os jagunços. Apenas a Igreja Nova fora tomada e dentro da sua nave revolvidos soldados do 4º, trepados em montões de blocos e caliça. Embaralhavam-se, em tumulto, com os das companhias pertencentes à 3ª Brigada. Este sucesso, porém, verificara-se inútil. A um lado, estrepitava, feroz, contínua, ensurdecedora, a trabucada dos guerrilheiros, que enchiam o santuário. E a praça, onde devia aparecer o inimigo repelido, ferretuado a baioneta, permanecia deserta. Era urgente ampliar o plano primitivo do ataque, lançando no conflito novos lutadores. Do alto da 7 de setembro partiu o sinal do comando-em-chefe, e logo depois o toque de avançar para o 5º da Bahia. Lançava-se o jagunço contra o jagunço. O batalhão de sertanejos avançou. Não foi a investida militar. Cadente, derivando a marche-marche, num ritmo seguro. Viu-se um como serpear rapidíssimo de baionetas ondulantes, desdobradas, de chofre, numa deflagração luminosa, traçando em segundos uma listra de lampejos desde o leito do rio até aos muros da igreja. O mesmo avançar dos jagunços, célere, estonteador, escapante. A trajetória retilínea, num colear indescritível. Não foi uma carga. Foi um bote. Em momentos uma linha flexível, de aço, enleou o baluarte sagrado do inimigo. Coruscou um relâmpago de 200 baionetas, o 5º desapareceu mergulhando nos escombros. Mas a situação não mudou. Aquele fragmento revolto do arraial, para cuja expugnação pareciam excessivas 2 brigadas, absorver o reforço enviado e absorver batalhões inteiros. Seguiram, logo depois, o 34º, o 40º, o 30º e o 31º de infantaria. Duplicavam as forças assaltantes. Aumentou, crescendo, o estrépito da batalha invisível, ampliaram-se os incêndios, ardeu toda a latada. Mas na espessa fumadura dos ares embruscados, branqueava, embaixo, a praça absolutamente vazia. Baixas. Ao fim de 3 horas de combate, tinham-se mobilizado 2.000 homens sem efeito algum. As nossas baixas avultavam. Além de grande número de praças e oficiais de menor patente. Baquearam mortos, logo pela manhã, o comandante do 29º, Major Queiroz, e o da 5ª Brigada, Tenente-Coronel Tupi Ferreira Caldas. Tupi Caldas
a deste originar a raro lance de bravura. Os soldados do 30º idolatravam-no. Era uma rara vocação militar. Irrequieto, nervoso e impulsivo, o seu temperamento casava-se bem à vertigem das cargas e à rudeza das casernas. Nesta campanha mesmo jogará várias vezes a vida. Fora o comandante da vanguarda a 18 de julho e, depois daquele dia saíra indene dos mais mortíferos tiroteios. As balas tinham-no até então poupado, arranhando-o, rendando-lhe o chapéu, amolgando-lhe a chapa do talim. A última fulminou-o. Entrou por um dos braços, soerguido para sustentar o binóculo com que contemplava o assalto, e traspassou-lhe o peito. Atirou-o em terra, instantaneamente, morto. O 30º procurou vingá-lo. Correu-lhe pelas fileiras um frêmito de pavor e de cólera, e depois transmontou de um pulo a tranqueira em que se abrigava. Embateu contra os casebres entrincheirados, de onde partirá o projetil e arrojou-se a marche-marche, envesgando por uma viela. Em torcicolos. Não se ouviu um tiro. Soldados alvejados à queima. Roupa caíam por terra rugindo enquanto os companheiros lhes passavam por cima esbarrando contra as portas, arrombando-as acoronhadas, penetrando os cômodos escuros, travando-se, lá dentro em pugilatos corpo a corpo. Esta arremetida, porém, das mais temerárias que se fizeram em todo o decorrer da luta, como as demais, reduziu-se ao primeiro ímpeto. Sopeou a tenacidade incoercível dos jagunços. O 30º, consideravelmente desfalcado, refluiu em desordem à posição primitiva. Por toda a banda realizavam-se idênticos arremessos e idênticos recuos. O último estortegar dos vencidos quebrava a musculatura de ferro das brigadas. Entretanto, pouco antes de 9 horas, alentou-as a ilusão arrebatadora da vitória. Ao avançar um dos batalhões de reforço, um cadete do 7º cravara nas junturas das paredes estaladas da igreja a bandeira nacional. Ressoaram dezenas de cornetas e Viva a República saltou, retumbando, de milhares de peitos. Surpreendidos com o inopinado da manifestação, os sertanejos amorteceram e cessaram o tiroteio. E a praça, pela primeira vez, desbordou de combatentes. Muitos espectadores desceram, rápidos, as encostas. Desceram os 3 generais. Ao passarem pela baixada da linha negra, viram-as encontroadas entre 4 praças. 2 jagunços presos. Adiante e aos lados, agitando os chapéus. Agitando as espadas e as espingardas, cruzando-se, correndo, esbarrando-se, abraçando-se, torvelinhando pelo largo, a combatentes de todos os postos em delírios de brados e ovações estrepitosas. Terminara afinal a luta crudelíssima. Mas os generais seguiam com dificuldades, rompendo pela massa tumultuária e ruidosa, na direção da latada, quando, ao atingirem grande depósito de cal que a defrontava, perceberam. Surpreendidos, sobre as cabeças, embrando rijamente os ares, as balas. O combate continuava. Esvaziou-se, de repente, a praça. Foi uma vassourada. A dinamite. E volvendo de improviso as trincheiras, volvendo em corridas para os pontos abrigados, agachados em todos os anteparos, esgueirando-se cosidos às barrancas protetoras do rio, retransidos de espanto, tragando amargos desapontamentos, singularmente menoscabados na iminência do triunfo, chasqueados em pleno agonizar dos vencidos, ou os triunfadores, aqueles triunfadores, os mais originais entre todos os triunfadores memorados pela história, compreenderam que naquele andar acabaria por devorá-los. Um a um, o último reduto combatido. Não lhes bastavam 6.000 manichers e 6.000 sabres, e o golpear de 12.000 braços. E o acalcanhar de 12.000 coturnos, e 6.000 revólveres, e 20 canhões, e milhares de granadas, e milhares de charapnels, e os degolamentos, e os incêndios, e a fome, e a sede, e 10 meses de
combates, e 100 dias de canhoneio contínuo e o esmagamento das ruínas, e o quadro indefinível dos templos derrocados, e, por fim, na ciscalhagem das imagens rotas, dos altares abatidos, dos santos em pedaços, sob a impassibilidade dos céus tranquilos e claros, a queda de um ideal ardente, a extinção absoluta de uma crença consoladora e forte. Impunham-se outras medidas ao adversário irresignável. As forças máximas da natureza, engenhadas à destruição e aos estragos, tinham-nas, previdentes. Havia-se prefigurado aquele epílogo assombroso do drama. Um tenente, ajudante de ordens do comandante-geral, fez conduzir do acampamento dezenas de bombas de dinamite. Era justo, era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra e enrijavam nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia-os a derrota. Ademais entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. Atacava-se a fundo a rocha viva da nossa raça. Vinha de molde. A dinamite era uma consagração. Cessaram as fuzilarias, e desceu sobre todas as linhas um grande silêncio de expectativa ansiosa. Logo depois correu um frêmito pela cercadura do sítio, espraiou-se pela periferia dilatada, passou, vibrátil, pelo acampamento, passou, num súbito